Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje na companhia do João, iremos entrevistar aqui o Dr. Américo Leal. Dr. Américo Leal dispensa comentário, né? Dispensa apresentação, um notório conhecedor da área criminal. A gente pode falar que ele tem um robusto conhecimento jurídico e com certeza vai agregar bastante para todas as pessoas que nos acompanham. É uma satisfação imensa. Haja vista que abrimos hoje, sábado, o primeiro podcast gravado no sábado, porque é com o senhor. Muito obrigado. Com respeito a toda a tua autoridade e conhecimento jurídico na área criminal. Então, desde já agradeço a sua presença, a disponibilidade de tempo, inclusive por ser esse sábado. E vamos tratar aqui da temática de direito criminal, ok? Doutor Américo, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer aqui estar falando para os colegas advogados que gostam do direito criminal e que pretendem atuar no Tribunal do Júri, que é onde mais eu atuo. Isso. Doutor, além dessas pessoas que... Além dessas pessoas que... advogados e pessoas da área jurídica, a gente também leva esse conhecimento para o pessoal no geral, para a população no geral, com a forma de esclarecer seus direitos. Certo. Então, é interessante, até por isso a gente sempre trabalha com a linguagem mais comum, para que todos consigam compreender e entender de fato seus direitos. Doutor João, muito obrigado pela presença e conta aí com a tua colaboração para a gente poder tirar o máximo de conteúdo do nosso companheiro aqui, tá bom? Doutor Paulo, é um prazer estar aqui e hoje aqui nada mais, nada menos do que temos a maior autoridade do direito penal e do Tribunal do Júri aqui conosco, sentado nesta mesa. E a quantidade de conhecimento que hoje vai ser repassada, tanto para os que estão aqui, tanto para o público que está nos ouvindo, é gigantesca. Então é um prazer estar compondo essa mesa aqui com essas duas autoridades. Vamos seguir. Doutor Américo, vamos lá, me explique. A pessoa cometeu um homicídio. Qual é o primeiro passo? Como que se inicia toda a tratativa até chegar no Tribunal do Júri? Olha, quando eu faço palestra para o pessoal, geralmente eu faço palestra para recém-formados advogados ou então estudantes de direito que pretendem se formar e seguir a carreira de advocacia. Então, eu costumo fazer a palestra no seguinte sentido: levando desde o inquérito policial até o plenário no Tribunal do Júri. E eu assevero, sem nenhum temor, de que qualquer pessoa sobe na tribuna e faz um Tribunal do Júri. Porque, veja bem, quando acontece o crime, você sabe que os crimes que são levados ao Tribunal do Júri são somente os crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes intencionais. Eu quero matar alguém, eu compro uma arma, eu espero por esse alguém, ele vem passando, eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu programei, aquilo que eu quis. Então, a pessoa desfere os tiros e tudo mais, e, no final, a pessoa é somente baleada, ou então a pessoa vem a morrer. Se for na tentativa, vai ao Tribunal do Júri. Se consumar o homicídio, também vai ao Tribunal do Júri. Também tem, quem vai ao júri, o infanticídio, o abortamento, né? Esses crimes dolosos contra a vida humana são de competência do Tribunal do Júri Popular. Bem, no andamento do processo do Tribunal do Júri, tudo tem o seu momento, né? Tem o inquérito policial. Nesse inquérito policial, o delegado que preside o inquérito, ele é o todo-poderoso, né? Ele ouve tantas testemunhas quantas ele queira, ele determina que se realizem tantas diligências quanto ele achar necessário, né? Então, ele vai tocando o inquérito neste sentido, ouvindo testemunha, determinando diligências. Eu acho que vocês já perceberam que aparece nos filmes de televisão, o local do crime é isolado com aquela fita preta e amarela, né? E ali vão os peritos trabalhar, juntar casca de bala, pedaço de vidro, pingo de sangue, enfim, tudo aquilo vai ser levado para o inquérito policial. E
a atuação do advogado no inquérito policial é dar assistência àquele que está sendo acusado da prática do crime. Eu sempre chamo a atenção o seguinte: se o delegado que preside o inquérito, se ele for seu amigo, se ele for seu compadre, se for um colega de turma e qualquer coisa, só se fala com a polícia por escrito. Sem escrito não adianta, porque você pede, porque eu tenho uma testemunha assim, que ela pode falar isso, porque uma perícia assim você pode fazer e tudo mais, porque depois que o delegado conclui o inquérito, você vai alegar isso aí e dizer, eu não me lembro de você ter pedido isso, entende? Então, o delegado, depois de ouvir todas as testemunhas, de determinar todas as perícias, ele faz um relatório. Este relatório vem descrevendo sucintamente qual foi o crime, como aconteceu o crime, ou seja, ele faz um retrato do crime e manda para a Justiça, para o Ministério Público. O Ministério Público, o representante do Ministério Público, que é o dono do processo, dono da lide, que é o fiscal da lei, com base no que consta no inquérito policial, com o que consta no relatório policial, ele elabora um documento chamado denúncia. Nesta denúncia do Ministério Público, ele pode arrolar até 8 testemunhas, né? Pode solicitar novas diligências para a autoridade policial, se ele entender que foram necessárias essas diligências e elas não ocorreram, enfim. Então, o Ministério Público, ele descreve o fato com todas as suas circunstâncias, de conformidade com a exigência do artigo 41 do Código de Processo Penal. E aí, então, após ele elaborar essa denúncia e tudo mais, arrolar as testemunhas, ele endereça ao juiz do feito. Nós aqui temos na capital 4 varas de tribunal do júri. Então, um desses juízes recebe a denúncia subscrita pelo Ministério Público e o juiz analisa a denúncia para ver se está em forma, é claro, porque quando um promotor chega na capital, ele já andou por esses interiores oferecendo denúncia de tudo quanto é tipo lá de crime, tudo mais, de roubo, de furto, de extorsão, então, homicídio e tudo. Então, ele já tem bastante prática. Eu estou me referindo aqui em Belém, né, dando um exemplo, não é? E aí, então, o promotor de justiça elabora a denúncia, encaminha para o juiz, e o juiz analisa a denúncia e dá um despacho recebendo a denúncia, né? Receba a denúncia em todos os seus termos e tudo mais, e determina que a defesa do acusado apresente a réa. O que é a réa? A resposta escrita à acusação. Então, o advogado de defesa vai contestar a denúncia, vai requerer outras diligências que entender necessário, que possam inocentar o seu constituinte, e arrolar também 8 testemunhas. Você há de se notar que as mesmas armas que são dadas ao Ministério Público devem ser dadas à defesa. Tem que ter uma equivalência de armas. Não pode um estar mais armado que o outro, entendeu? Eu quero falar numa linguagem bem simplória para que as pessoas que não são versadas nas letras jurídicas possam entender. Então, veja bem, aí nessa altura, o advogado vai fazer a ré, que é a resposta escrita à acusação, né? E, após ele apresentar, o juiz dá vistas ao Ministério Público, porque o Ministério Público aí atua já como fiscal da lei para ver se está tudo dentro dos conformes. Então, o juiz vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Quem vai ser ouvido nessa audiência de instrução e julgamento? Se o camarada foi baleado, não morreu e tudo mais, então ele vai ser ouvido como, na qualidade de vítima, né? Se não tiver vivo, então ninguém é ouvido, porque no caso a vítima aí seria o Estado, né? Como na outra também. E aí, então, depois vão ser ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa, serão ouvidos peritos, né, que atuaram no levantamento do crime, né,
tudo isso lá, fazer o reconhecimento de pessoas ou coisas, acareações, veja bem, acareações, o que falou uma testemunha de acusação, que falou de defesa, coloca para acarear do acusado com testemunha, enfim. Depois, então, o juiz vai ouvir o interrogatório do réu. Veja bem, digamos que o réu esteja preso, né? Então o advogado, antes do interrogatório do réu, ele fala para o juiz: eu quero me encontrar com o meu cliente reservadamente. Então o juiz deve ter uma sala onde fica só o advogado e o réu, para fazer uma análise aquilo que foi falado pelas testemunhas arroladas pela acusação, testemunha de defesa e tudo mais, tal, o que falaram os peritos, né? Para ele poder, então, dirigir, para ele guiar o cliente dele no melhor depoimento possível, que, se não der para absorver, pelo menos para abrandar a possível pena que se avizinha. E aí, então, após esse encontro, o camarada vai prestar o depoimento. No momento que ele vai falar, o juiz adverte: o senhor não está obrigado a responder as perguntas que eu lhe fizer, e saiba que, embora o senhor fique em silêncio, se o quiser, este silêncio não irá prejudicar a sua defesa de forma alguma. O juiz adverte, né? Então pergunta: o senhor vai falar ou vai ficar calado? Aí o camarada disse se vai falar, se vai ficar calado e tudo mais, entende? Então, prestado o interrogatório, aí então vem para a fase da pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária. O juiz, se ver, se presenciar, se verificar por documentos, perícias e tal do mais, que o camarada agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, inexigibilidade de conduta diversa e tudo mais, ele pode absolver o cidadão. Tá? Se ele entender que as provas ainda são frágeis e tudo mais, ele pode impronunciar o cidadão. Mas, se o juiz verificar que há uma pessoa que morreu, há um acusado que disparou contra aquela pessoa, e esse acusado, né, está em dúvida se ele agiu em legítima defesa ou não, o juiz pronuncia determinando que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri Popular. Bem, de qualquer uma dessa decisão, então, cabe recurso, né? Cabe o RESE, que é recurso sentido estrito, e se ele absolveu, o Ministério Público pode apelar, enfim, inúmeros recursos. Mas vamos esquecer os recursos, porque nós estamos falando aqui, né, para pessoas até então leigas, ou mesmo estudantes que ainda não deram processo penal e tudo mais. Então, é marcado o Tribunal do Júri. Antes de o juiz determinar o Tribunal do Júri, ele manda abrir um prazo de 5 dias, né, para a acusação e para a defesa, arrolar até 5 testemunhas. Veja bem, na denúncia eram 8, aqui são 5, e requerer as diligências que entender necessárias, né? Então, o Ministério Público arrola as testemunhas dele, requer as diligências se entender, né? Assim como a defesa também arrola as testemunhas e faz os requerimentos de diligência que entender necessária. E na data aprazada, né, comparece lá o acusado, ou, se não quiser comparecer, pede ao juiz que seja dispensado do comparecimento dele, né? E então vai se iniciar o julgamento. Veja bem, quando for no dia do julgamento, serão ouvidas as testemunhas, serão expostas as perícias. Então, o advogado está acompanhando tudo isso desde o inquérito policial. Se houver recurso para o Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal, para o Supremo Tribunal, mais ainda ele está versado já e conhece de frente para trás, de trás para frente, todos os problemas trazidos para dentro do processo. Então, é impossível que alguém, né, que
formado em direito, vivenciando tudo isso, que leva mais de 2, 3, 4 anos, chega no dia do tribunal do júri e não tem o que falar. Ele sabe o que falar, sabe o que deve falar, sabe se pode explorar homicídio culposo, homicídio doloso, dolo eventual e tudo mais, derrubar qualificadoras, enfim. Né? Então, o advogado ali está pronto para fazer este julgamento. Então, por isso que eu digo que qualquer pessoa pode subir numa tribuna e defender no tribunal do júri popular. Outro fato que vai muito ajudar o tribuno é que nós temos um sem número de livros de direito, de jurisprudência, né, de doutrina, que falam o que é o homicídio doloso, o que é o homicídio culposo, quando é doloso, quando não é culposo, enfim. Então, tudo isso, o colega advogado que vai ocupar a tribuna, ele pode fotocopiar a página desse livro, pedir ao juiz para que sejam distribuídas aos jurados, e ele ler e pede para que o jurado acompanhe. Por exemplo, eu quero dizer que o homicídio não foi doloso, foi culposo. Então, eu pego a jurisprudência de homicídio culposo, ou então de um dolo eventual, ou coisa parecida, né? E peço para o juiz, exponho lá para o conselho de sentença, que são os 7 jurados, e então eu vou começando aí, explicando para e passo, de tudo mais, quando começou, buscando sempre o melhor para o seu constituinte. Se, por acaso, o advogado não fizer uma defesa efetiva, convincente, uma defesa no sentido de absolver o réu, então o juiz pode dissolver o conselho de sentença, marcar para uma outra oportunidade e nomear um outro defensor para a defesa do réu. É isso, é assim que funciona. Então, quer dizer, qualquer pessoa do povo pode, inclusive, defender no Tribunal do Júri Popular. Interessante, bem. Uma aula de direito, uma aula. Todo mundo deve estar prestando atenção agora. Doutor Américo, me conta um pouco sobre os casos mais emblemáticos que você vivenciou nessa... Quanto tempo de atuação como advogado criminalista? É o seguinte, meus 2 primeiros júris foram em 1974. Já vai fazer, ano que vem, 50 anos, né? Estou velhinho, né? Então, mas eu me formei somente em 75. Por quê? Porque naquela época havia uma deficiência muito grande de advogados e, logicamente, de tribunos, né? Tanto é que no Ministério Público havia a figura do advogado de ofício. O que era o advogado de ofício? Era um promotor de justiça que atuava na defesa do réu por falta de defensor, né? Ou seja, ele atuava, às vezes, nas comarcas em que, por exemplo, o juiz chegava numa comarca, tinham 2 homicídios para ser julgados, não tinha advogado e tudo mais. E naquela época, por exemplo, para ir daqui para Monte Alegre, para Santarém e tudo mais, era tudo de barco, de navio, era difícil e tal. Então, o juiz pegava, buscava dentre a população uma pessoa que era dada ao hábito da leitura, né, que tinha um pouco de discernimento, e nomeava esta pessoa para a defesa do acusado. E assim nasceu a figura do rábula, né? Os rábulas eram pessoas não bacharéis em direito e que atuavam em defesa dos acusados. Eu me lembro que quando eu iniciei, já advogado naquela época, eu ainda fiz audiência tendo do outro lado, esses adversos, um colega que era rábula, entende? Aí depois, então, a OAB extinguiu, né, porque aí foi crescendo o número de advogados e tudo mais, e essas pessoas, então, receberam uma carteira da OAB sem nunca ter pisado na Faculdade de Direito. Mas é claro que a OAB fazia um exame, né, criterioso para saber se a pessoa era ou não habilitada mesmo, se tinha conhecimento jurídico. Se tinha conhecimento jurídico e tal. Então, assim, era um ralo. E o Ministério Público tinha a figura do advogado de ofício, que era um promotor de justiça, né, que atuava também na defesa. Eu me lembro que tinha um promotor aqui, o Américo Monteiro,
e tinha o Benedito de Miranda Alvarenga, que depois foi até o desembargo. Então, eles me falavam que naquela época da estrada de ferro de Bragança, que foi extinta ainda nos anos 60, olha só, do século passado, né? Eles falavam com os juízes, por exemplo, o juiz de Ananindeua, Peixe-Boi, Castanhal, Nova Timboteua e Timboteua Velho, Bragança e tudo mais. Eles saíam daqui, os dois, aí um dia um atuava na acusação, outro na defesa, no outro dia era outro da defesa, outro da acusação, e assim eles iam até Bragança fazendo júri. Passavam 15, 20, 30 dias indo de cidade em cidade, porque naquela época só se locomovia nessa região aqui o pessoal através da estrada de ferro, né? Eu me lembro que o meu pai era juiz em Nova Timboteua e nós íamos para lá e voltávamos de trem, não tinha carro para lá, né? Avião não tinha pista de aviação mesmo, e mesmo que tivesse a pista de aviação, o juiz de direito não podia pagar uma passagem de avião naquela época. Então era assim, nós íamos e voltávamos de trem para Nova Timboteua. É isso. Interessante, né? Além, a vivência, né? Aqui não é uma aula de direito, aqui é uma aula de história também, combinando. Doutor, mas e os casos mais emblemáticos que você vivenciou? Você fala assim, olha, esse caso foi interessante, que aconteceu alguns fatores atípicos. Conta um pouco da sua história. Fazer eu tive um júri que foi muito badalado em Macapá, né? As pessoas sempre acham assim que o da relevância é o Dorothy Stang, o Eldorado dos Carajás, mas eu acho que esse de Macapá, eu atuei sozinho nesse processo, né? Então, foi um cliente meu, filho de uma família lá de projeção na sociedade e tudo mais, e que se envolveu na morte, no homicídio de um outro rapaz, que também a família era de projeção, né, na sociedade amapaense, e por tal motivo, o meu cliente, quando entrou no tribunal do júri para ser julgado, ele estava com a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal, veja só, camada primária, de bom antecedente, tudo mais, E graças a Deus, né, saímos do tribunal, eu acompanhado dele, eu com a mão no ombro dele. Então foi um processo que desde o primeiro passo até o último foi sozinho eu que atendi, né? Eldorado dos Carajás também já foi um que teve muita gestação neste processo, muita confusão. Por quê? Porque quando aconteceu o caso de Eldorado dos Carajás, a competência, aí que você tem que ver, porque existe no direito também o problema da competência, né? Por exemplo, se eu cometo um crime de contrabando, a competência para julgamento desse crime é da Justiça Federal, né? Se eu cometo um crime por desvio de obras públicas, desvio de dinheiro público, e esse dinheiro é federal, então a competência também é da Justiça Federal. Quando eu cometo um crime desses, tá? Desviar dinheiro do Estado aqui, né? Então vai ser competência do Estado, da Justiça Comum para me julgar. E, no caso de Eldorado dos Carajás, aí era a Justiça Castrense, a Justiça Militar, né? Que é competente para processar e julgar o crime de Eldorado. Para quem não conhece, você pode explicar qual foi o caso? Falar assim, o caso ocorreu... O caso de Eldorado do Carajás, salvo engano, foi em 95. Eu vou falar desde a fase embrionária. O governador do estado era, então, o governador Almir Gabriel, né? E o governador Almir Gabriel estava nesse negócio de... Ele começou o governo dele e já tinha, assim, um ensaio desse negócio de invadirem terras, invadirem fazendas e tudo mais, né? E as pessoas pediam a proteção da justiça, a justiça não dava liminar para desocupar, e era uma confusão, começou a acirrar, então, os ânimos entre os invasores de terra e a PM, que, vez por outra, era chamada, mas para evitar maiores abusividades. Então, o pessoal do Sem Terra exigiu do governo que
que queriam cestas básicas de alimentação, ou alimentos, né? E foi um caminhão daqui de Belém com arroz, feijão, farinha, sei lá o que e tal, para ser entregue no local lá dos sem terra. Quando o caminhão chegou lá com os PM levando esses mantimentos e tal, aí o chefe dos PM disse para eles carregarem os mantimentos. Em vez de os sem terra carregarem no caminhão lá para dentro, foram os PM que foram carregar. E aí, nessa hora, o pessoal sem terra fez aquele célebre corredor polonês e xingavam os guardas lá, carrega, filha dessa, filha daquela, não sei o que e tal, xingavam e tal. E os caras foram se submetendo a isso e se aborrecendo. Então, os nervos ficaram mais acirrados ainda, mais à flor da pele ainda e tal. Bem, ficou esse senão lá. De Marabá para Paraopebas, tem a rodovia que vai, em determinado trecho dela, tem a curva do S, que a curva faz um S lá. E então, os sem terras, não sei por qualquer motivo, resolveram fechar a estrada, né? Fecharam lá e tudo mais, e eles estavam com facão, com foice, com espingarda, com esse negócio todo lá. Ninguém passava de Marabá para Paraopeba ou de Paraopeba para Marabá, porque eles não deixavam passar. Era muita gente, eram centenas de pessoas lá. E os sem terra sempre usavam da seguinte tática, por exemplo, se a PM ia ao encontro deles, eles botavam primeiro crianças e mulheres na frente para depois os caras ficarem atrás. Ou seja, para você chegar nos homens, você tinha que passar por crianças e mulheres, né? Então, a verdade é que na véspera do acontecimento lá, que morreram 11 pessoas, o governador Almir Gabriel determinou que a rodovia lá fosse desimpedida. Então, o comandante-geral da PM, recebendo ordem do secretário de Segurança, ligou para o comandante do batalhão de Marabá, dizendo para ele para seguir para lá e desobstruir a estrada. Acontece que essa ordem chegou por volta das 3 horas da tarde. E a guarnição de Marabá já tinha sido dispensada ao meio-dia. Então ele disse que até mandar buscar esses caras em casa, tal, ia chegar às 6 horas da tarde, para um conflito desse à noite, ia dar problema. Aí ele começou a procrastinar. Mas no outro dia de manhã, veio o telefonema do comandante-geral para o comandante de Marabá, mais ou menos 9 horas da manhã, dizendo, olha, para tu ir lá, a ordem do governador e desobstruir a estrada e tudo mais. E o comandante de Marabá disse, olha, acontece que eu não tenho arma para esse tipo de situação, para conflitos assim com pessoas. O que eu tenho é metralhadora, pistola e revólver, né? Quando hoje, nós sabemos, né, tem essas balas de borracha, não sei o quê, e joga aquela granada que só faz efeito moral e tal. Então, naquela época não tinha nada em Marabá. Aí o comandante daqui de Belém disse para ele, olha, te vira, é ordem do governador. Aí então o comandante lá de Marabá reuniu a tropa, né, e disse, olha pessoal, nós vamos sair para uma missão assim, é uma missão muito perigosa e tal, vocês tenham cautela, a gente vai tentar levar isso com a barriga, desobstruir, mas no papo, na conversa, aquele negócio todo. E foram para lá. Veio a ordem também para que o comandante de Paraopebas fosse para o local e tentasse desobstruir. Ou seja, ia de Marabá para Paraopeba e de Paraopeba para Marabá. E o centro da confusão, onde era? Na curva do S. Então, quando chegaram na curva do S, quando chegaram os soldados na curva do S, soldados de Marabá, aí foi atravessado na pista um caminhão. Que os guardas passaram do caminhão e foram em direção ao pessoal, para querer levar o papo. Aí, então, começou, os caras vieram de lá com algazarra e tudo mais, tinha foice e facão, e faca e espingarda, que foram exibidas no julgamento, porque arma daquele tipo não é usada pelas Forças Armadas, espingarda, aquela que eles chamam por fora, que tem ainda o cão, né, batendo. E foi o Deus nos acuda, ninguém segurou.
e a tropa veio recuando. Quando chegou aqui no caminhão, aí não deu mais para recuar, aí foi o jeito então se defender. E aí saiu aquele alarido todo, que foi um massacre de Eldorado do Carajás, aquele negócio, eita pau. E Nesse dia mesmo, o comandante lá me telefonou, né? Ele dizendo que queria o meu apoio advocatício e tudo mais, tal, me comprometi e tal. Aí, depois aí eu fui me inteirar do caso. Bem, competência. Um caso deste, né, como era praticado por militar, em momento de serviço militar, praticado com armas militares, então a competência para processar e julgar os acusados, né, era competência da Justiça Militar Estadual, na Auditoria Militar Estadual, né? Acontece que, temendo que houvesse um corporativismo lá da Justiça, né, então o Hélio Bicudo conseguiu, né, uma medida urgente na Câmara dos Deputados, no Senado, modificar lá, para que os crimes que fossem desta competência, dolosos contra a vida, teriam que migrar para a Justiça Comum. E aí, então, que foi para a Justiça Comum. foi aí, então, que teve essa mudança. Essa mudança foi derivada por esse fator específico. Foi justamente aí. Então, aí já percebia, né, que estava tendo politicagem pelo meio e tudo mais, querendo amansar, aquela coisa toda. Foi mandado para a Justiça Comum para processar e julgar os acusados, né? A lei retroagiu, então. Aí caso, retroagiu para prejudicar, teoricamente, vamos dizer assim. O presidente do tribunal, que era o Romão Amoedo, que veja bem, Eldorado dos Carajás, tá? Tem uma comarca com juiz na comarca, né? Então, o juiz de lá deveria processar e julgar os acusados. Seria o competente judicial. Foi o competente. E o desembargador, o presidente do tribunal, o Romão Amoedo, então, nomeou um juiz da capital para ir para a comarca de Eldorado dos Carajás para instruir o processo. Ou seja, já violentou aí o princípio do juiz natural. Exato. Né? Eu iria perguntar sobre isso, né? Entendeu? Então, mas aí a gente observava que era uma avidez para acelerar o processo de qualquer forma. Era um ânimo para condenar, né? Querer condenar. Ânimos de condenar. Eles já tinham definido que eles eram culpados e queria criar um mecanismo processual para... É aquele caso, né? A pessoa já entra condenado... Ele só estava querendo dar legalidade para aquilo. Pública, Exatamente. Aí, nesse interregno, o ministro da Justiça, que era o Jubim, viajou de Brasília para lá e passou reunido, parece 2 horas com o juiz, conversando, não se sabe por quê, aí arguía suspeição do juiz. E o tribunal segurando aqui o meu pedido de suspeição para não julgar. Nessa hora, o advogado tem que abrir a camisa, meter os peitos e seguir, né? Então, começou a nossa batalha lá. O juiz que foi designado daqui, ele ficou em Marabá e mandava chamar o pessoal lá para prestar depoimento, aquele negócio todo, né? Em Marabá. E com isso aí, como já falei antes, estava violentado o princípio do juiz natural, né? E teve um acusado porque eu quero fazer uma ressalva aqui, antigamente, naquela época, o processo penal não era o de hoje. Naquela época, quando o camarada era denunciado pelo Ministério Público, ele era ouvido por primeiro e hoje ele é ouvido por último, após o oitiva das testemunhas de acusação, testemunha de defesa, como eu falei, peritos e tudo mais, e depois que vem o interrogatório. Lá naquela época, o que era? O camarada era o primeiro a ser ouvido. A defesa dele era cerceada, né? Pois é, aí eu instruí o pessoal, olha pessoal, o negócio é o seguinte,
O que os caras querem aqui... Tu divulgou para todos os envolvidos? No começo eu estava com tudo. Eles querem pegar divergência de versões para justificar, né, a acusação. Então é o seguinte, todo mundo calado, ninguém fala nada, né? Protestar pelo direito de permanecer em silêncio. Porque se fosse falar, é claro, nós aqui somos 5. A gente ouve uma coisa, vai falar ali, cada um conta a sua maneira. Omite alguma coisa, ou então coloca outro... Até porque a percepção é diferente, cada um vai identificar uma coisa. Entendeu? Então, aí começou por aí. E aí, então, teve um soldado, me lembro bem, era soldado França. Esse camarada foi denunciado pelo Ministério Público, ele não foi interrogado, ele não arrolou testemunha, ele foi pronunciado para ir julgado pelo Tribunal do Júri Popular. Veja só, a abusividade. O cara não falou, não arrolou testemunha, não foi citado e tal, entende? E ele estava arrolado para ir ser julgado pelo Tribunal Popular. E o negócio que, nesse interregno entre a denúncia e entre ser julgado, aí os sem terra mataram ele. Então, esse aí já ficou alijado, né? E assim começou. Como é que fizeram a individualização dessas condutas, hein? Pois não tinha individualização de conduta. Era só uma para todo mundo, pegava ali só... Não tinha individualização de conduta. Agora, veja bem, o que eu quando falo, o pessoal, às vezes, quando quer conversar comigo, que tem tempo, eu começo a falar com os colegas advogados e eles, às vezes, não acreditam no que eu falo. Teve uma audiência aqui em Belém, com o juiz que estava presidindo o processo, olha só. Nós éramos 4 ou 5 advogados lá, né? E então iam ser arrolado umas testemunhas que eu tinha arrolado lá. Então o juiz, veja bem, está escrito no processo lá, disse, olha, como o advogado Américo Leal foi quem arrolou a testemunha, quem vai fazer pergunta para as testemunhas é o promotor, o juiz e o advogado que arrolou a testemunha. Os outros não têm direito. Ora, as testemunhas não são minhas, as testemunhas são do processo, né? Assim como as testemunhas arroladas pela acusação, não é testemunha de acusação. A gente pode forçar mais o entendimento se foi arrolada pela acusação ou se foi arrolada pela defesa, a gente fala testemunha de defesa, testemunha de acusação, mas a testemunha do processo, né? Então, quer dizer, cerceou o direito à defesa dos outros acusados no processo. Quer dizer, isso era uma nulidade ímpar, né? E na avidez de querer levar a júri e tudo mais e tal. Quando chegou depois no júri, e aí então nós fomos, foi feito na UNAMA o primeiro júri, porque foi levado a julgamento o comandante de Marabá, o comandante de Paraopebas e o vice-comandante de Paraopebas, né? Esse júri. O júri foram os 3 primeiros. E aí os 3 primeiros foram absolvidos. Aí que começou, então, né, o desespero da coisa rolada pela acusação, né, da pessoa rolada pela acusação, defendida pela acusação. E aí, daí para diante, depois vieram assim a ser em lotes, né, levar a julgamento. Porque o primeiro, quando deu essa absolvição, o tribunal mandou a novo júri. Tá? Só que mandando ao novo júri, eles determinaram que o seguinte, que o juiz tinha errado, porque o juiz fez a pergunta, né, ele tinha que fazer por cada um dos mortos, né? Por exemplo, o coronel comandante o coronel comandante de Marabá, ele foi o autor responsável pela morte do fulano, e depois outra série de perguntas. Naquela época eram muitos quesitos para responder. Eles fizeram geralzão. Fizeram geral, né? Aí o tribunal anulou. Anulou e já marcou logo nova data, né? E tudo mais. Aí foi uma confusão do diabo. E aí começaram a ser levadas as pessoas em bloco para serem julgadas, né? E nisso aí... O bloco era de quantas pessoas? Era geralmente de 20, de 30, porque ao total eram 157 acusados. 157 acusados, né? E aí, então, ao final, só quem foi condenado ao final foi o comandante de Marabá e o comandante de Paraopebas.
né? Eles foram condenados ao quê? Eles foram condenados a uma pena alta também, né? E que dava para discutir porque o processo, como eu já lhe falei, era nulo, devido ao cerceamento do direito de defesa. Eles estavam presentes no ato? Ou não? É só pelas ordens? Eles estavam levando a turma para lá, mas só que não houve voz de comando para eles atacarem, nem nada, entendeu? Eles foram atacados e revidaram o ataque, né? Então, isso aí, tem uma filmagem mas lá... Mas por que eles foram só nos comandantes e não nos demais? Estranho, né? Pois é, rapaz. O negócio é que, naquela época, o camarada entrava lá e já estava condenado. Aí era... Na verdade, eles tinham que punir alguém para justificar aquelas mortes. Né? Tanto é que a presidência da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele mandou 2 subprocuradores para acompanharem o processo aqui em Belém, o julgamento todinho. Inclusive, eu respondi processo criminal, né, acusado de ter cometido crime de injúria, calúnia, difamação contra os procuradores, né? Fui à audiência na Justiça Federal e, quando cheguei lá, estava a subprocuradora lá, a vítima, minha vítima, né? Uhum. Aí, então, dizer que o senhor xingou essas palavras, não sei o quê, tudo na denúncia. Aí, quando o juiz leu, eu me dirigi para ela e perguntei, eu falei com a senhora alguma vez na minha vida? Eu dirigi a minha palavra nesse sentido com a senhora, que, acima de tudo, é um desrespeito para uma senhora, né? Antes de ser crime, é um desrespeito muito grande. Ela disse, não, senhor. E como é que está isso aí, doutora? Disse, não, isso foi o advogado que botou. Então, quer dizer, era tudo... Agora, veja bem, depois, aí houveram recursos e tudo mais, a acusação buscando novo julgamento e reforma disso, reforma daquilo e tal. E aí, muitos deles, por exemplo, quem era soldado já tinha tempo para ir a cabo. Quem era cabo já tinha tempo para ir a sargento. Quem era sargento, tá. E aí, então, como estava sob júdice, né, eles não poderiam mais ser... A verdade é que eles começaram a perturbar, querendo que impetrasse mandado de segurança, né, assegurando a eles que fossem promovidos. Uhum. Aí, um dia eu reuni esse pessoal que estava lá, e olha, pessoal, é o seguinte, vocês têm que ficar calados agora, porque isso aí, com certeza, a gente vai ganhar essa batalha. Eu afirmo para vocês que vão ganhar. Agora, além desses 19 mortos, tem 122 que foram lesionados. Se aparece um promotorzinho maluco aí e diz que aquilo não foi lesão corporal, que foi tentativa de homicídio, vai todo mundo para o banco do réu de novo. Aí eles se acalmaram mais. Pois é, ficaram mais quietos, entendeu? E foi assim. Mas às vezes a gente vai entender o processo, a gente escuta a mídia, a gente não adentra as informações, por isso que o advogado normalmente fala, eu não li o processo, então não dá para me manifestar. Porque realmente você fica surpreso com as informações que você tem quando você lê ou você conversa com a pessoa que teve acesso aos autos mesmo. É realmente surpreendente. O processo penal ensina o direito penal, ele na teoria ele é uma coisa e na prática ele é outra. Né? Na vivência prática ele é uma... E tem de tudo, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um caso aí, entendeu? E aí lá vem o vendedor de ilusão. São os caras que chegam, olha, o Américo está advogando para ti e tudo mais. Olha, eu libero o camarada em 24 horas, em 48 horas, não sei o que e tudo mais. E aconteceu comigo agora, né, que eu peguei um caso aqui que o processo está nulo de pleno direito, tá? E então, o camarada está preso. Nós estamos buscando anular o processo através de um habeas. E aí, então, aparece um e outro dizendo, não, porque é o seguinte... Eu solto o camarada em 24 horas, em 48 horas, não sei o quê. A família, né? A família está vulnerável, né? Apreensiva, louca para que o camarada saia da cadeia e tudo mais. Independente de como você fez. Pois é, então às vezes acredita, né? Isso aconteceu comigo agora,
todo tempo, de vez em quando a gente pega assim, um processo que necessita, porque, veja bem, quando chega alguém no meu escritório para me contratar, se for um caso de homicídio, eu tenho um roteiro prático que eu mostro desde o começo do inquérito policial até o tribunal do júri. Quando é crime, por exemplo, de estupro, de assalto, essas coisas, também é outro rito. Mas aí eu mostro também como começa e como vai terminar. Todo procedimento. Todo procedimento. Então, se o camarada que é acusado for comigo, eu vou mostrar para ele. Se ele estiver preso e a família for comigo, eu mostro para a família, né? Além disso, vai um advogado do meu escritório visitar o preso e dar ciência para ele dessas coisas. Então tem que ser bem cautela. Aí você tem que ter muita cautela em não prometer. Porque veja bem, às vezes ficam 5 familiares em casa e um foi falar com um advogado. Né? Aí o camarada começa, eu vou entrar com habeas corpus. Disse, doutor, em quanto tempo está julgado esse habeas corpus? Daqui uns 30, 40 dias, mais ou menos. Aí quando ele chega em casa de volta, pergunta, que tal que o doutor falou? Daqui 30, 40 dias ele está solto. Eles vão alterando. Já vai alterando. Aí daqui a 30, 40 dias o cara continua preso, a família vai, o senhor prometeu que o senhor ia soltar. Então, você tem que ter muito cuidado. Muita cautela. Muito cuidado, muita cautela, né? Que são pessoas que, como eu falei, elas estão numa expectativa muito grande, estão vulneráveis, né? Estão sofrendo muito, às vezes, né? Então, você tem que ter muita cautela para não falar coisa que não deve. É isso. Porque às vezes você fala até o correto, mas a interpretação duvidosa, né? Você tem que repetir muitas vezes, entendeu, se não entendeu, pode perguntar que eu volto a explicar, né? Deixa tudo tintim por tintim aqui. E aquele caso também, né, doutor? É bom passar até a termo, né? Sim, assim, né? Que o termo, né? que realmente está ciente do que foi explicado, né? Porque realmente a gente depara muito com essa situação. Às vezes, por mais claro que você tenta ser, a pessoa ainda interpreta de maneira divergente daqui. Aí, infelizmente, hoje em dia, nos escritórios, a gente vê que todo mundo passa todo a termo, né? Por exemplo, como eu lhe falei, a pessoa, por exemplo, chega comigo e eu tenho que ler o processo, tenho que estudar, tenho que mandar um advogado lá, tudo isso tem gastos. Então, você tem que explicar tudo direitinho. Aí já está tudo pago, né? Gasolina. O processo penal, ele não é que nem como você ir no supermercado e comprar algo, porque ali você vai no supermercado, você paga e você recebe. O direito, o processo penal, ele não é assim. Não tem receita de bolo também. Não é. Não é. O advogado faz o pedido, e em específico no processo penal, muitos dos casos, tem que ser ouvido o Ministério Público, e isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Mesmo a gente, como dizem, sendo aquele advogado com a barriga no balcão, né? Cobrando, diligenciando, mesmo assim ainda tem esse sabor aí da demora. Doutor Américo, qual outro caso que você julga aí que foi interessante? Eu sei que tem vários, né? Mas vamos falar de alguns casos que... Olha, o caso Dorothy foi um também, né? Que o caso Dorothy, né? Porque as pessoas imaginavam a Dorothy aquela freirazinha que mostrava um crucifixo e tudo mais, que era uma senhora pacata e tudo mais e tal. Mas, na época do julgamento dela, ela já tinha 4 processos na cabeça por fornecer armas para invasão de terra, para matar gente, não sei o que, aquele negócio todo. Então, a imprensa não dava isso, né? E uma vez um repórter veio me perguntar que tal, eu digo, rapaz, não adianta eu falar nada para ti, porque tu fica de dar a notícia e não dá. Não, se eu me falar e tal, eu falei, olha, tem esse processo lá contra ela, denunciada pelo Ministério Público, não é qualquer coisa não, tem denúncia do Ministério Público. E aí, então, daí uma semana eu me encontrei com ele, e daí? Chefe, sabe como é e tal, e tem o pessoal peneira lá o negócio para sair, não sou eu e tal. Eu digo, pois por isso então que eu não te dou a notícia, entende? Porque a gente dá, falando a verdade, que consta no processo, vocês não transmitem. Eles não querem o que consta no processo, eles querem o que vendem, né? Eu só sei, eu dizia, olha, tem um momento que o juiz vai dizer, a defesa tem a palavra.
E aí, então, vai ter que me segurar e me aturar, porque não tem quem corte minha palavra, né? Aí foi nessa hora que eu mostrei que a imprensa estava do nosso lado, que o Ministério Público legalmente estava, quer dizer, a imprensa estava contra nós, o Ministério Público também contra nós, e por incrível que pareça, a OAB estava contra nós, olha só. Eu uma vez, chegando lá nessa época do caso Dorothy, eu tinha que fazer não sei o que na OAB, quando eu entrei lá, que eu subi a escada, estava na parede lá, queremos a condenação para os assassinos da Dorothy, não sei o que, eu sentei na escada e digo, rapaz, eu entrei... Tô no lugar certo. Eu entrei no Ministério Público. Tô no lugar certo, né? A pergunta é essa, estou no local certo? Eu entrei no Ministério Público, eu fui embora daqui e tal. Aí, mas era assim, entendeu? Todo lugar que a gente chegava era todo mundo contra e tal, né? Também quando disseram a defesa tem a palavra, aí eu rasguei lá. É porque o pessoal faz um pré-julgamento, né? Faz um pré-julgamento, já julga do que a imprensa fala, né? Já condena. Isso é interessante, né, doutor, também, porque entra num ponto que, inclusive, vários juristas têm debatido, traz sempre em cima disso, que é a figura do advogado criminalista. O advogado criminalista, ele não se confunde com quem ele está defendendo, que em regra é o criminoso. Pois né? O advogado criminalista, ele defende o direito, né? Ele direito do cidadão. Isso aí. Daquele indivíduo que veio a... E não crime, né? Não crime. Na campanha do Imbiriba para a OAB, né, o ex-adversos dele, o colega que estava disputando contra ele, dizia não, que ele foi lá com o Américo Leal, defendeu o assassino da Dorothy, não sei o que, tudo mais, induzindo outros advogados a não votarem nele, porque ele exerceu o direito de defender um acusado. Mas admiro do advogado deixar de votar por causa da narrativa dessa. Entendeu? Né? Mas é tal coisa, né? Eu me admiro de um advogado usar desse expediente. Porque, veja bem, há uma diferença muito grande em advocacia criminal e advocacia civil. Porque nós do crime é o Ministério Público que está contra nós. Então a gente fica aqui naquele negócio, antes de começar a audiência, está todo mundo junto e tudo mais. No civil, é um advogado contra outro, disputando o interesse dos clientes. Então, se eu vou advogar contra o João aqui, e o João vai advogar contra mim no civil, o cliente dele pode se achar que, se ele falar comigo, ele está querendo negociar comigo a prejuízo do outro, assim como o meu pode achar que eu estou querendo falar com ele em prejuízo do meu cliente, entendeu? Então fica essa coisa. Uma vez eu cheguei na OAB, quando eu fui tirar meu token lá, e eu entrei numa sala, era uma sala bem ampla, e devia ter uns 20 e poucos advogados lá. Aí eu entrei lá, supus que eu estava no meio dos criminais, né? Aí eu disse, bom dia, disse que eu falei isso, os caras me olharam assim, como louco, assim, né? Quem é esse maluco que está entrando aqui? Ninguém respondeu meu bom dia, entendeu? Então, quer dizer, eu digo, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, o advogado criminal no meio dos civilistas não dá certo. Não dá certo. E doutor, aí vamos lá, no caso da Dorothy, como é que foi o andamento, como é que foi a sentença? Parece que foi cancelado também o júri várias vezes, né? Por vários motivos. Porque, veja bem, a Dorothy, muita coisa da vida anterior da Dorothy no Brasil não aparecia. Porque ela não veio para cá, primeiramente, como irmã Dorothy. Ela veio anteriormente como uma pessoa estrangeira que insuflava invasão de terra, aquele negócio todo, entendeu? Depois, então, que ela foi para a América do Norte e voltou já irmã. E com isso aí ela começou a fazer aquela prática de incentivar a invasão de terra, aquele negócio e tal. E essas coisas nunca dão certo, porque as pessoas que se sentem prejudicadas, né? Porque nas vésperas da morte dela, eu me lembro que ela deu uma entrevista e ela dizia na entrevista, ameaçam me matar, mas não tem coragem. Ficava assim mesmo, na cara dura, né? E
Os 4 acusados de matarem a Dorothy, eles estavam trabalhando numa fazenda, porque você precisa ver o seguinte, você compra uma fazenda, aí você vai ter que sentar cerca, sei lá, morar, aquele negócio, essas besteiras lá de fazenda, né? Então, o que é que os caras fazem? Eles constroem um quartinho, isso aqui do solo, né? E todo fechado, que é onde eles dormem, né? E comer, eles vão comer lá na fazenda, sei lá o que é. Então, ela prometeu que ela ia matar os 4, jogando gasolina no quarto onde eles dormiam e tocar fogo. Então, os caras já estavam com os nervos à flor da pele. Os caras estavam com os nervos à flor da pele, entendeu? E aí, com isso, 2 deles tinham saído de manhã cedo, quando voltaram, já estava uma caminhonete deles lá pegando fogo, que já tinham ateado fogo, porque ela usava também desse expediente de tocar fogo, aquele negócio todo, entendeu? Então, quer dizer, o barril de pólvora já estava aceso, só ainda não tinha explodido. E aí, quando ela veio, então, ter com o Raifran, que foi o que disparou contra ela, né? O Raifran disparou e tudo mais, ela caiu, e ele se mandou e foi para a fazenda do Bida, parece. Faz tempo esse negócio, eu nem me lembro. O Bida. O Bida parece que foi o último agora que estava... Foi até cancelado novamente o júri dele. O júri dele, né? Eu acho que era o Taradão, né? Eu acho que foi o Bida, não foi? Eu sei que aí quando começamos a fazer a defesa dos caras também eram debaixo de protestos desse negócio todo. Eu já estou acostumado com isso, nem ligo para isso mais. Aí, mas a gente tem que ter o cuidado de, muitas vezes, não entrar no mérito da causa, né? Tem essa causa agora lá do Bruno com o Dom, né? Que a doutora Goretti, lá de Manaus, doutora Goretti Rubim, né? Ela manteve contato comigo e tudo mais, tá? Então eu, doutor Lucas, doutor Gilberto, que o doutor Gilberto é meu companheiro velho de júri, lá daquele júri sul do Pará. Doutor Gilberto Alves é um paulista que mora lá em Marabá, e está bem estruturado lá e tal. E já fizemos muito júri lá em Marabá, eu e ele, lá no sul do Pará. Então, a doutora Goretti, né, está a doutora Larissa, que é a irmã dela, a doutora Goretti, eu, Lucas e o Gilberto, né? Estamos começando agora nesse caso do Bruno com o Dom. Só que aí nós estamos primeiro atacando as nulidades processuais, que são inúmeras, né? Tanto é que a denúncia veio lastreada em documentos que a defesa não teve acesso ao documento. Como é que eu vou fazer uma resposta escrita à acusação, se somente o Ministério Público teve acesso a esses documentos? Entende? Não dá, né? Então, nós estamos atacando, né, essas nulidades, né? E depois vamos ver, porque nós vamos até ao Supremo, se necessário for, né, para dar-nos o direito de fazer uma resposta escrita com as mesmas provas, com as mesmas diligências, com as mesmas testemunhas, enfim, que o Ministério Público tem em mãos. A paridade de armas, né? Paridade de armas, entendeu? E outra também, que eles estão em presídios federais. No presídio federal, você vai falar com o acusado, tudo aquilo que você fala é gravado. É gravado. Como é que você vai recomendar um cliente seu, fazer pergunta, o camarada às vezes nervoso ou na avidez de falar alguma coisa para o advogado, pode dar uma coisa com entendimento dúbio, aí lá vai ferrar o acusado, entende? Então, todas essas coisas, nós da defesa, queremos que a audiência deles seja a audiência presencial, porque na presencial, como eu lhe falei, o advogado fica com o acusado num ambiente reservado, sem polícia, sem ninguém por perto.
Só o advogado e o acusado têm acesso àquela sala. E não pode ser gravado, não pode ser nada também. Tanto é que nós já estamos peticionando no sentido de que não tem validade, né, qualquer depoimento sem a presença do advogado. Né? Se bem que a gente sabe que no processo penal, veja bem... Nos presídios federal, eles ainda estão com essa... Estão. Retira o direito de defesa. Pois né, pois é. Essa é a Fica questão. prejudicado. É porque não tem como. Como você vai conversar com o cliente... No processo penal, toda prova coligida, apurada no inquérito policial, na fase policial, ela só tem validade para uma eventual condenação ser confirmada diante do juiz, diante do promotor, diante da defesa. Entende? Então, qualquer condenação que se lastreie em provas coligidas no âmbito policial, ela não tem validade, ela tem que ser confirmada perante o juiz. É isso. E nós queremos isso, entende? Porque muita coisa vai aparecer aí. Mas eu não quero entrar no mérito da questão. É isso. Doutor, e é interessante mencionar isso aí, é que apesar de haver a paridade de armas, e é cristalino que o Ministério Público ele tem um poder bem maior do que o do advogado de oportunidade, tem um do seu estrutura poder, maior, né? sim, do seu poder de requisição. Muitas das vezes alguns membros do Ministério Público se confundem na questão de achar o réu culpado ou imputar alguém culpado daquele crime. Né? Na verdade, eles querem solucionar. Não querem saber como. Exato. Só que é como o doutor diz, que no universo de 1000 inocentes também tem 1000 acusados. Só que assim, isso é o inverso. Entende? Eu percebo hoje no direito criminal que é o seguinte: a pessoa ela já chega condenada. Ela tem que se descondenar do processo legal. Tem que ser o oposto, né? Olha, a pessoa já olha e fala assim: inverso, né? você é o criminoso e se você quiser, você vai ter que provar que não é. Eu tenho essa sensação que eles inverteram todo o procedimento, né? Pois é. Então, veja bem, eles estão buscando aí uma pretensa qualificadora, né, do camarada, dizendo que aquele Colômbia, né, fornecia arma, fornecia não sei o quê, munição e tudo mais e tal. Aquele Colômbia, segundo eles, é quem comprava os peixes dos pescadores. Ora, se o camarada entra no rabo e o outro lá tem dinheiro e compra dele o peixe, pode muito bem dizer, pô, me ajuda nesse momento aí, tudo mais que eu estou ferrado aqui e tal, entende? Me dá uma ajuda aí que depois a gente se compensa, depois aqui do peixe, sei lá o que, entendeu? Então, quer dizer, eles estão querendo ir por esse caminho aí, é o que dá para a gente perceber. Né? Entendi. E qual outro caso você pode indicar do doutor Américo que você acha interessante, doutor? Doutor, é interessante o senhor comentar aquele caso de Altamira, os emasculados, né? Dos emasculados de Altamira. No emasculado de Foi Altamira, agora, né? Saiu. Sim. parece que E teve um documentário também, né? Porque caso tá recente. o desemasculado da Altamira era a Valentina, né? Foi no Central. Eu advoguei primeiramente para o Amailton, né, que foi um dos primeiros acusados, para o pai dele, para o Amadeu, né, e depois para a Valentina. Né. Aí aconteceram certas coisas. O Amailton defendia um tempo, o pai dele também, tal. E a Valentina, quando chegou e tal, estava tudo certo, porque nós fizemos uma reunião à noite na minha casa, né? Eu com o pessoal lá, dedicado à defesa, no sentido de que os outros acusados, eles iam, porque a cabeça de todo mundo estava feita pelo jornal, né? Televisão, não sei o quê, jornal, imprensa escrita e falada e tal, e que os camaradas eram acusados, e que emasculavam as pessoas, naquele negócio, até 2 médicos foram condenados e tal. Eu disse, olha, vocês observem o seguinte, para tirar isso da cabeça do povo, para fazer uma lavagem na cabeça deles, para tirar essa imundície toda da cabeça deles, precisa tempo. Então, o cara entra hoje para ser julgado, a defesa tem 2 horas para falar, aí vai,
O cara sai condenado. Parece Condenados já estão, né? naquele momento. parece padeira fazendo bolachas. Coloca a massa aqui, já sai bolacha pronta ali. Então, agora tem que demorar muito esse júri, tá? Muito mesmo, tá? E tem que colocar peças para ler, um bocado de coisa. Tem um livro que a Valentina publicou e tal. E então tem que pedir para ler tudo isso aí lá em plenário para demorar o máximo possível esse julgamento. E aí, então, que houve o seguinte, não sei como foi que o juiz do fato descobriu isso aí. A técnica que seria utilizada na defesa. Porque quando a Valentina pegou o avião lá no Rio Grande do Sul e veio para cá, que ela chegou no aeroporto aqui, foi presa. Né? O juiz prendeu e botou ela no veneno. Aí, quando souberam da prisão dela e tal, aí foram com o juiz entrevistar e ele disse, porque eu tive o conhecimento que o advogado de defesa, o Américo Leal, ele ia no presídio à noite para dar uma injeção na Valentina, na acusada, para ela não ter condições de falar no outro dia. Bastava eu dizer para ela, fique em silêncio, não preciso falar. Não tinha que dar injeção nela, não tinha que entrar em presídio de noite, né? Porque naquela época entrava em presídio de noite. Né? Aí, então, esse negócio todo, né? Aí, só que a Valentina tinha um séquito, né? Que ela tem uma irmandade, não sei de que lá, que ela escrevia lá que no Brasil, Deus, a grande farsa, sei lá o quê, e o pessoal, como tem nas igrejas, né? Toda a religião tem. E aí, então, o pessoal dela chegou comigo, por ignorância, porque, mas eu não os acuso, né? Por desconhecer o processo penal, porque quem decide a sorte do réu não é o juiz presidente do Tribunal do Júri, quem decide são os 7 jurados que são escolhidos lá e com direito da defesa e da acusação de recusar. Ele só faz a dosimetria. Pois é, o juiz só faz a dosimetria de conformidade com a resposta dos jurados. E então me pediram, até disse, olha, doutor, a gente sabe, o juiz tem algum problema com o senhor, tanto é que ele fez isso com a nossa amiga, prendeu, botou numa prisão que não devia, assim e tal, porque foi pro veneno. Mas só dele ter manifestado fora dos autos, aí ele já se tornou parcial, né? Ele já não poderia dar continuidade no processo. Aí então, eu disse, tá bom, então eu subestabeleci para o colega da Ledone que fez o júri dela. Mas aí foi... Mas o correto deveria ser ao contrário, né? O juiz deveria se julgar suspeito nesse caso, né? Pois é. Porque como ele vai para a mídia e... Eu ainda entrei no tribunal com um pedido aquele de 140 do Código Penal lá, com pedido de explicação dele, entendeu? Mas aí o presidente do tribunal também era amiga dele, e deu corporativismo e tal, e aí então... O corporativismo venceu. Não prosperou. E é aquele caso, né, doutor, também, hoje em dia, essa questão da suspeição do juiz, né, e na verdade, essa questão de condenar, hoje para você condenar, você tem que respeitar as regras do jogo, as regras do processo. E é por isso que tem todo esse clamor na sociedade de levantar a questão que a justiça é falha, que inocenta criminoso, isso, mas a questão não é essa. Mas a questão é que às vezes não é respeitado a regra do jogo. A regra do jogo, E tem consequências, né? Então, muitas vezes, muitas perícias absolvem pessoas, né? Então, agora deu uma piracema de estupro de vulnerável, né? Quando o camarada... Piracema. Piracema, porque o camarada vive muito bem com a mulher, tem filhos com ela, não sei o que. Quando separa, aquele que se julga prejudicado, aí vem e faz aquela acusação. Até, quando é contra o homem a acusação, até o cara se livrar, Deus nos acuda. Fizemos um podcast aqui com o pessoal de direito de família, né? A doutora Flávia, depois vai nos assistir aí, o doutor Cláudio Afonso. E é bem debatido esse tema. Bem debatido a questão do direito civil, o direito de família, as pessoas vincular o direito criminal para prejudicar a outra. E, na verdade, levar alguma vantagem também financeira, né? Porque, mediante aí, você consegue o afastamento do lar,
Então a pessoa não tem mais direito da casa, às vezes não tem contato com o filho, a forma de alienação parental. Então, Tem a síndrome de alienação parental também. Por trás disso tudo. Inclusive, doutor, ontem, né? Ainda ontem me procuraram um caso desse aí que tem síndrome de alienação parental clara, né? Mas aí necessita de uma perícia psicológica, talvez até psiquiátrica e aquele negócio todo. Mas até lá, o cara está guardado. Até lá a pessoa... E ele pegou 19 anos de prisão, né, doutor? Até lá o cara está guardado, olha aí. Não é fácil. Rapaz. 19 anos. 19 anos de prisão. Então é isso aí, parceiro. É porque a palavra da vítima, dependendo... tem um peso. Prova, entendeu? E o pessoal não... Infelizmente, a gente sempre menciona, né? A lei é elaborada com o melhor dos intuitos, só que as pessoas transformam ela, né? E utiliza da pior maneira possível. Ela desvirtua totalmente a finalidade narrativa. Ela perde seu caráter, né? A finalidade que ela possui. Tem que conviver com isso, não tem pra onde. É isso. E aí, doutor Américo Leal, temos mais algum caso aí interessante? O pessoal vai gostar, né? Eu tenho certeza que minha atenção tá... 50 anos de carreira, né? Aí, então, aí de Tribunal do Júri, você já ano que vem. E, doutor, comente um pouco em relação a um caso que, inclusive, foi de repercussão internacional, que é o caso do goleiro Bruno, que teve aquele abusado lá. Sim, que o senhor... do goleiro Bruno, é tal coisa. Quando foi Eldorado dos Carajás, eu chamei o Quaresma para vir me ajudar aqui no Eldorado do Carajás. Quaresma, sabe como é o Quaresma? Uma velocidade incrível de raciocínio, né? O Quaresma... Ele teve aquele problema dele com a questão de drogas, que manchou um pouco a imagem dele, mas ele tem um raciocínio muito rápido, né? Ele é um excelente tribuno, né? Se a cabeça da gente roda aí 10 mil rotações, a dele é de 100 mil. É, muito rápido, ele tem... Então, eu convidei o Quaresma para vir aqui, ele fez um júri espetacular, maravilhoso, entendeu? Sim. E aí, então, ele escancarou aí, graças a Deus, agora é emotivo, né? Porque na hora, na sala secreta, estava eu sentado aqui, ele sentado ali, e a porta do banheiro aqui. Quando chegou o último, ele absolvido, ele começou a chorar, eu peguei ele, abri a porta, joguei ele pro banheiro, vai chorar lá no banheiro. Emotivo demais, entendeu? Então... Quando chegou no caso do Bruno, tinha macarrão, tinha não sei o que, ele me telefonou, Américo, eu queria que tu chegasse aqui no macarrão para me ajudar aqui nesse caso e tal. Aí eu, tá tudo bem, fui para lá. Só que, naquela fase de instrução do processo, né, Belém, a OAB aqui estava registrando 18 mil advogados inscritos, né? BH estava com 180 mil. É muito grande. Aí a gente ouvia o pessoal, não tem advogado aqui, manda buscar o índio velho lá. O índio velho? Aí acabou que não prosperou, mas eu agradeci o Quaresma, porque aí eu já deixava o Quaresma numa situação meio dificultosa, porque os caras cobravam dele, né? Tem advogado aqui, porra, buscar esse índio velho lá. A gente não esquenta, vai levando aí, pronto. É assim, é o ser humano mesmo. Doutor Américo, o que você observou nesses 50 anos de advocacia criminal, a mudança que do início para hoje, positiva, e o que você enxerga que é negativo ainda, que precisa melhorar muito? Olha, deixa eu analisar a coisa dentro do âmbito do meu estado. Embora eu tenha advogado coisa do estado, eu sou apaixonado pelo meu estado, pela minha região amazônica, né? Gosto muito daqui. Então eu ando muito pelo interior aí e tal, eu vejo a nossa sociedade pacata como é, mas o índice de violência está aumentando muito, né? A violência está uma coisa... Eu sei que o ser humano ele sente necessidade da violência muitas vezes. O ser humano, ele, né, dizia aquele aqui, o homem é o lobo do outro homem, né? Então, mas o ser humano parece que agora está
desregrada a violência, tudo corre para o lado da violência e tal. Então é isso que eu tenho notado, assim, que pessoas que teriam tudo para ser pessoas pacatas, pessoa, não sei também se é esse corre-corre da vida e tudo mais, que o camarada fica aperreado e tudo mais, não sei se isso é fruto também dos alimentos, porque agora vem corante, performante, conservante, não sei o que e tudo mais e tal, influencia no nosso, na química do nosso corpo e tudo isso, né? Doenças que não existiam, estão existindo agora e tal, então, entendeu? Então, descamba muito para a explosão do ser humano e tal. Então, todo dia a gente vê no jornal aí, né, crimes bárbaros acontecendo, né, coisa que inexplicavelmente acontece. Agora, tem lá um caso que aconteceu, sabe, em São Paulo ou Brasília, que mataram uma família de 10 e morreram 9. Então, como é que pode um negócio desse, né? Então, tem a droga também, né? A droga é o catalisador, né? Porque o camarada, quando está viciado em droga, que o corpo dele sente a necessidade da droga, ele faz qualquer coisa. Agride familiares e tudo mais, filho matando pai, matando mãe por causa de droga, esse negócio todo, entendeu? E eu acho que a religiosidade, ou então a religião, seria um anestésico da violência. Ele poderia diminuir mais, entende? Então as pessoas estão fugindo da igreja. Você vê que, por exemplo, evangélicos, católicos e tudo mais, são pessoas que são assim mais pacatas, vivem. Eu, por exemplo, não saio à mais noite. Adepto ao diálogo, vamos dizer mais assim. Adepto ao diálogo e tal. Se nós tivéssemos, por exemplo, a filosofia muçulmana, eu escutei numa mesa, almoçando numa mesa de família, né, de uma família muçulmana, né, uma frase muito bonita, que a esposa do rapaz, dono da casa, disse para mim o seguinte, quando eu perguntando um bocado de coisa para ele, ela disse: se o seu vizinho passa fome, você não é muçulmano. Olha o alcance dessa coisa. Agora, aqui no Brasil... Próximo, né? Aqui no Brasil, se você vai dar um prato de comida para o seu vizinho que está com fome, vão dizer que você já está de olho na mulher dele, na filha dele, não sei o que e tudo mais e tal, e porque você pode, você também... uma confusão do diabo, entendeu? Hoje... Não é fácil, é isso. Hoje é complicado. Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Hoje todo mundo tem que ser direcionado pela cautela extrema, porque realmente é complicado. Doutor Américo Leal, muito obrigado pela presença. Espero contar com você novamente. Vamos marcar. Respondo qualquer coisa, nós estamos aí para contar os causos. Vamos contar várias. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você nos assiste. Fiquem com Deus. Ok.